Professor, boa noite. Sobre essa partida que tem um peso muito grande depois de tudo que aconteceu, de todo o andar da rodada, né? Tudo que aconteceu na rodada, que crava essa permanência do Cruzeiro na Série A, certamente um jogo de muita tensão, um jogo de pouco tempo de trabalho ou nada de trabalho, muito mais na conversa, no vídeo, no posicionamento, para entrar na mente desses caras. Como é que foi também chegar a essa ideia de colocar um meio-campo de Japa, de Lucas Silva e de Ian, tirando o Lucas, que é um pouquinho mais veterano, mas todo mundo que foi criado na Toca da Raposa e tem um pouco desse seu trabalho também, que é importante. E parabéns pela vitória. Obrigado pelo empate e permanência. Os meninos conhecem muito bem esses espaços, é uma forma de atuar que acabou sendo parecida com o que a gente vinha usando no Sub-20, porém com alguns ajustes estratégicos diferentes, defensivos, principalmente da primeira linha de marcação, né? Então, a gente teve uma atuação muito importante, sempre do trio de ataque, no momento de organização defensiva. Eles ajudaram a fechar o jogo interior do adversário. E isso deu uma certa tranquilidade para que a gente, com um volante central, conseguisse controlar esses espaços e tivesse as parcerias dos nossos médios laterais com os nossos laterais. Era muito importante a gente ser agressivo e tirar os cruzamentos dos adversários, porque o centro a gente estava fechando bem. E hoje a gente teve muito mérito nisso, porque o Botafogo é muito forte nos cruzamentos de pé trocado, nas bolas de quina. É um time que é muito agressivo no jogo aéreo, no ataque à área. A gente obrigou a eles que eles buscassem outras soluções, levaram perigo também, fazendo passes de fora para dentro e tentando jogo combinativo por dentro, principalmente no primeiro tempo. E felizmente a gente conseguiu controlar bem as costas e limitar ali as oportunidades de finalização deles. Qual era a outra parte da pergunta? Desculpa, Luciano. Te levou esse resultado também, essa turma, né, que você conhece dos crias. Sim. E uma experiência também do Lucas retornando à condição de titular. Era muito importante a gente ter uma mescla, né, porque a sequência de jogos e a desvantagem que a gente tinha nesse sentido em relação aos adversários, né, se você for ver, o Atlético Paranaense teve 5 dias entre um jogo e outro, a gente teve 3. O Botafogo hoje teve 4 dias, a gente teve 3. E isso é tempo hábil para análise do seu jogo, do jogo do adversário, de elaborar a estratégia e também de operacionalizar alguma coisa de acordo com o que é possível, seja no campo, seja nas sessões de vídeo. Então, a gente já esperava uma certa queda física e cognitiva no jogo passado, isso não aconteceu, pelo contrário. A equipe jogou numa rotação altíssima, enfrentou um adversário de alto nível e gerou constrangimentos muito sérios a esse adversário. Quer dizer, tivemos uma expectativa de gol muito grande, gerando chances em diferentes circunstâncias, e isso mostrou um crescimento da equipe ofensiva também. E aí o que a gente vem fazendo é acumular as experiências e o conhecimento dessa forma de jogar de um jogo para o outro, aproveitando o jogo que passou para tirar lições, ajustes importantes para o próximo jogo. E hoje, realmente, durante o primeiro tempo, ficou claro que a sequência de jogos decisivos, mentalmente desgastantes, né, e fisicamente exigente, porque a gente rodou muito alto no último jogo também, ela pesou, ela cobrou um preço durante o primeiro tempo com o Botafogo. E a gente precisou se ajustar e fazer a leitura do jogo. E ajustamos a altura do bloco, tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos ir se adequando. E apesar de ser um jogo que a gente criou pouco, a gente permitiu muito pouco ao adversário também. E tivemos algumas recuperações de bola nesse bloco médio para sair em transição e gerar chances claras de gol, com a defesa do Botafogo ainda um pouco aberta, retrocedendo. E eu acredito que numa condição normal de jogo, os jogadores fisicamente e mentalmente recuperados, a gente teria gerado chances claras nessas transições, né? Então, de qualquer forma, eu acho que o empate é um resultado justo para o jogo, mas sobretudo justo para uma equipe que enfrentou muitas adversidades
mesmo que tivesse muito bem na tabela, não é fácil você enfrentar adversários sem isonomia de preparação para jogos decisivos. E a equipe enfrentou adversários sem condição isonômica e jogou de igual para igual, né? Então, isso me deixou muito orgulhoso do trabalho de todos, da comissão, dos jogadores. E a competição não acabou, a gente tem objetivo na competição. Vamos fazer o nosso melhor contra o Palmeiras para buscar essa vaga aí na Sul-Americana, que é um objetivo institucional importante do clube para a temporada. Ô Seabra, depois da derrota para o Coritiba, né, quando você, o Vinícius, o próprio Paulo são acionados, o Cruzeiro fez 9 pontos em 15 e buscou essa recuperação para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que todo mundo sabe que o Cruzeiro poderia brigar por algo a mais, mas chegou nesse ponto de ficar muito ameaçado ali para não voltar para uma Série B. Como que foi esse período para todos vocês e onde vocês acham que foi o fator determinante para se buscar essa reação quando a situação estava cada vez mais apertada ali na parte de baixo da tabela? Boa noite. Então, primeiramente a gente aproveitou o que a gente podia aproveitar do trabalho do Pepa e do Zé para essa circunstância. Então, muito conteúdo que foi passado por eles, que era congruente àquilo que a gente pensou que era o melhor para o momento, a gente usou, tá certo? Então, a gente se beneficiou também do crescimento aí dos jogadores do Sub-20 nesse momento, e muito desse crescimento se deveu ao longo do final da temporada do 20, os alinhamentos que a gente fez com o Zé Ricardo em relação a momentos de oportunizar em treino, momentos de oportunizar e otimizar a situação de jogo no 20. Então foi uma construção coletiva muito bem feita e que a gente pôde colher esses frutos, né, na sequência do Campeonato Brasileiro Profissional e até antes do esperado, então de tão bem que ela foi feita. Então é um trabalho de muitas mãos, na verdade. A gente fica satisfeito de, mesmo que de forma tardia, poder fazer jus, né, e trazer à luz aquelas coisas positivas que a gente pôde utilizar e que também foram muito importantes para que a gente pudesse construir esse momento de recuperação na tabela. O outro aspecto foi a mobilização dos jogadores. A gente exigiu deles demais. A gente fez coaching individual em todas as partidas, com todos os jogadores, mesmo com esse prazo aí. Para isso, o Seabra veio, mas não veio só o Seabra, veio todo um trabalho que está se criando e se institucionalizando na base. Então, o Álvaro, que é o auxiliar técnico do Sub-20, ele veio e pôde fazer esse trabalho. O analista do Sub-20 ajudou os analistas do profissional adiantando o trabalho dos adversários, porque teria pouco tempo. Os analistas do profissional se desdobraram em tudo que pudesse para ajudar na coleção de imagens de treino, para ajudar na compreensão. Os jogadores foram extremamente solícitos com uma rotina extremamente pesada que a gente colocou para eles. E que não é tão comum, mas o momento exigia e eles abraçaram. Então, assim, é um esforço coletivo muito grande. Algumas situações que a gente implementou operacionais ou de ponto de vista de treino e tático, a comissão permanente do clube que já estava lá foi fundamental. Então aí é difícil citar todos, mas o Vinícius, o Túlio, o Léo, enfim, toda a performance ali liderada pelo Edu. Então, o que eu posso dizer é que é o resultado de uma mobilização de todos os que fizeram parte do processo e isso faz a diferença nesses momentos. Vou te falar que é muito mais difícil você ser decisivo, você ter coragem, você fazer um jogo impositivo numa circunstância dessa, do que quando você luta pelo título. Mas no momento que o Paulo assume a frente do trabalho e a gente vai junto, não. A gente vai fazer o que puder dar resultado para a gente, mas também vamos fazer aquilo que nos permita competir até a última rodada do campeonato, considerando que a gente ia competir com equipes também de cima da tabela, né? Então os jogos que a gente fez proporcionaram aquele resultado. Em alguns momentos o desempenho não foi o que a gente queria, mas o resultado veio. Só que o aprendizado daquele jogo nos capacitou para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Então a gente pegou o Atlético Paranaense, que é um time muito duro, a gente pegou o Botafogo, que é uma equipe muito dura, e a gente competiu de igual para igual. Se vocês, olhando o jogo
ninguém olhasse para a tabela, vocês vissem esses 2 jogos e falaram, o Cruzeiro está brigando em cima. Porque a gente brigou com eles de igual para igual. Soma a expectativa de gol dos 2 jogos e a gente está na frente, acumulada desses 2 jogos. Então, essa mentalidade de, num momento difícil, ser corajoso e impositivo, ela foi premiada também, tá certo? E ela foi alimentada no momento de maior dificuldade. Então, estão todos de parabéns. Seabra, boa noite. Queria que você falasse um pouco do sentimento que foi pós conseguir esse empate. Nem precisou, na verdade, do empate, né? Porque os concorrentes acabaram perdendo. O sentimento que vocês ficaram, também do trabalho que vocês realizaram nesse período agora, porque não foi uma comissão planejada, vamos assim dizer, né? O Cruzeiro tinha outros planos, mas acabou escolhendo vocês para essa reta final. Que sentimento que vocês saem conseguindo essa permanência no Cruzeiro? E queria te perguntar também do planejamento para o último jogo. O Cruzeiro ainda pode garantir essa vaga na Sul-Americana? A ideia é rodar o elenco ou colocar a força máxima contra o Palmeiras? Você falou muito do desgaste de alguns jogadores, né? Bom, o sentimento é um sentimento de alívio e de missão cumprida, né? Não é o tipo de objetivo que a gente atinge que permite a gente comemorar, celebrar, ficar feliz, né? Porque o Cruzeiro, gigante que a gente sabe que o adequado para o Cruzeiro é disputar título, é brigar lá em cima, é atingir objetivos mais altos, mas o alívio é pelo objetivo alcançado, e também porque o desgaste vinha sendo tremendo, não só dos jogadores, mas da comissão também, com essa rotina que a gente implementou para essa situação de emergência, né? Quando você aceita participar de um momento desse, o risco é muito mais alto que o benefício, né? Você não vai ter o benefício de ser campeão, mas você tem o risco de ser rebaixado defendendo uma equipe como essa. Então, esse é um dos motivos também que justificam o sentimento de alívio. Eu acho que ele é justo, né? Indo para a segunda pergunta, a gente tem que refletir, esperar a reapresentação, a avaliação do desgaste, do que está acontecendo, né? Tem jogadores aí que fizeram um sacrifício muito grande, jogando com nível de dor extremo, precisando tomar injeção para diminuir a dor. Então, assim, quem está por dentro dos bastidores sabe o que está por trás de atingir uma meta como essa e do respeito que esses caras merecem. Porque a gente não externa, tudo porque não é o caso, porque a gente não pode dar arma para o adversário antes do jogo. Mas quem está de dentro sabe, a gente tem que valorizar, né, o que esses jogadores fizeram e isso aprofunda o respeito que a gente tem por eles e até a admiração, tá certo? Então, vamos com calma, eu acho que a gente atingiu essa meta e o objetivo é a gente ser o mais competitivo possível para atingir esse objetivo. Com o Palmeiras é muito cedo para falar, a gente tem que tomar essas decisões de forma criteriosa, tá bom? Fernando, você falou em esforço coletivo, né, em sacrifício e em alívio também depois desse resultado de hoje. Como o Gabriel falou, né, essa foi uma comissão técnica não planejada e o Paulo já deixou muito claro em várias situações que ele não quer retornar a essa função de treinador, né, pensando na próxima temporada. Queria fazer uma pergunta para você diretamente, assim, em relação à sua experiência nesse período, né? A gente viu você muito atuante ali como técnico principal do Cruzeiro na beira do campo, pelo menos, hoje aqui na coletiva também. O que você pensa de carreira para o seu ano que vem? Porque 2023 para você foi muito satisfatório, tanto no 20 quanto aqui no profissional também. O sacrifício e a renúncia pessoal é muito alto no futebol, né? Mesmo na base. E realmente a gente conseguir fazer um ano produtivo como esse é muito bacana, porque o 20 teve aí os títulos, mas muito mais importante que os títulos é num momento importante os jogadores que estão sendo formados conseguirem assumir a responsabilidade e desempenhar. Esse é o título da base, né? Então acho que hoje já Pian foram titulares, João Pedro entrou, não sei se teve mais alguém. Robert entrou, quer dizer, né? A gente fica... Realmente é um sentimento de realização do trabalho que vem sendo feito, não só por mim, mas por todo o departamento do clube, né? Em relação à minha carreira, assim, eu vou ser muito franco com você, quando o Cruzeiro me ligou, perguntando se eu estaria disposto a aceitar esse momento, não condicionou isso a nada. E eu aceitei de coração aberto, de cara limpa. Então, isso continua valendo.
né? Eu acho que eu tinha que fazer o meu melhor pelo clube naquele momento. Como eu te falei, existia um risco alto por assumir algumas responsabilidades e participar desse momento do clube, mas a confiança que a gente tinha, porque eu já conhecia o grupo de jogadores, já sabia do dia a dia profissional que eles têm, sabia do nível dos profissionais do clube envolvidos nisso, e com uma diminuição do staff da comissão técnica, porque, querendo ou não, quando o Pepa saem 5 profissionais, quando o Zé Ricardo saem 3 profissionais, eu só solicitei a direção que pudesse também agregar esses 2 ao trabalho, para que a gente pudesse dar conta de tudo que tinha que ser feito, né? Então, esse primeiro momento para mim é realmente o alívio por ter conseguido isso junto com o Cruzeiro e o foco de que a missão ainda não acabou. E aí eu acho que cabe à direção, que nesse momento também não está pensando nisso, não está preocupada nisso, ela vai saber o momento de avaliar, e eu não tenho a menor ansiedade em relação a isso, porque, como eu já falei uma vez, propósito de vida, eu me realizo fazendo isso. Fico tão feliz com a permanência do Cruzeiro quanto ver os jogadores da base com que eu trabalhei durante 1 ano e meio atingirem essa situação. Então eu também tenho confiança total no julgamento, no critério da diretoria, naquilo que ela vai fazer, o que é melhor para o clube.